Nesta série de aulas, vamos resolver os problemas do capítulo 6 do livro Fundamentos de Física de Halliday e Resnick, 10ª edição. Problema 84. Na figura 6.58, uma força é aplicada a um caixote de massa m que repousa em um piso. O coeficiente de atrito estático entre o caixote e o piso é ME. O ângulo θ é inicialmente 0 grau, mas é gradualmente aumentado, fazendo com que a direção da força gire no sentido horário. Durante a rotação, a intensidade da força é continuamente ajustada para que o caixote permaneça na iminência de se mover. Para μe igual a 0,70, letra A, plote a razão F sobre mg em função de θ. E letra B, determine o ângulo θ�f para o qual a razão se torna infinita. Letra C, se o peso é lubrificado, o valor de θ�f aumenta, diminui ou permanece inalterado? Letra D, qual é o valor de θ�f para μe igual a 0,60? Além da força aplicada mostrada na figura, existem mais 3 forças atuando sobre o caixote. O seu peso, vertical para baixo, cujo módulo é P é igual a m vezes g. Como o caixote pressiona o piso, de acordo com a terceira lei de Newton, o piso reage sobre ele exercendo a força de reação normal vertical para cima. Também atua sobre ele a força de atrito entre o caixote e o piso, horizontal para a esquerda, opondo-se à força aplicada. É natural supor que, na ausência de atrito, a força aplicada fará com que a caixa se desloque para a direita, e a força de atrito tem sentido contrário. No triângulo retângulo formado entre a força aplicada e suas componentes, podemos calcular o seno e o cosseno do ângulo θ. O seno de θ vai ser o cateto oposto, Fy, sobre a hipotenusa F. Então, Fy vai ser F vezes seno de θ. Se calcularmos o cosseno, fica. O cosseno de θ vai ser o cateto adjacente, Fx, sobre a hipotenusa F. Então, o Fx vai ser F vezes cosseno de θ. Como a caixa não se movimenta na direção vertical, de acordo com a primeira lei de Newton, a soma das forças nessa direção deve ser nula. Então, Fn menos Fy menos P tem que ser igual a zero. Então, Fn menos F seno de θ, que é o Fy, menos mg, que é o P, é igual a zero. Passando os termos negativos para o outro lado, o Fn vai ser F vezes seno de θ mais m vezes g. Como a caixa sempre está na iminência de escorregar, a força de atrito que age sobre ela é a força de atrito estático máxima, cujo módulo é proporcional ao módulo da força de reação normal. Então, Fa vai ser Fm, que é igual a μe vezes Fn, coeficiente de atrito vezes a força normal. Então, é μe vezes F seno θ mais μe vezes m vezes g. Como a caixa sempre está na iminência de escorregar, mas não escorregou, ela não se movimenta na direção horizontal e a soma das forças que atuam sobre ela deve ser nula. Então, Fx menos Fa tem que ser igual a zero. Então, F vezes cosseno de θ, que é o Fx, menos μe vezes F vezes seno de θ, menos μe vezes m vezes g, que é o menos Fa, tem que ser igual a zero. Como os dois primeiros termos têm F, podemos colocar em evidência, então fica F vezes cosseno de θ, menos μe vezes seno de θ, e passando o outro termo para o outro lado, fica igual a μe vezes m vezes g. Como queremos saber a razão entre F e mg, o mg, que está do lado direito, multiplica, vai passar para o lado esquerdo dividindo. E cosseno de θ menos μe seno de θ, que multiplica o F, vai passar para o outro lado dividindo. Então, F sobre mg vai ser igual a μe sobre cosseno de θ menos μe vezes seno de θ. No esboço do gráfico, vamos considerar o intervalo 0 grau menor que θ menor que 90 graus, que é um intervalo relevante para o problema. Para θ igual a 0 grau, a razão entre a força aplicada e o peso da caixa é
F sobre mg vai ser 0,70, que é o μe, sobre o cosseno de 0 grau, menos 0,70, que é o μe, vezes o seno de 0 grau. O cosseno de 0 grau é 1, e o seno de 0 grau é 0. Então, embaixo vai ficar 1, então o resultado é 0,70. Se observarmos os gráficos do seno e cosseno no intervalo considerado, vemos que, partindo de 0 grau, o cosseno diminui e o seno aumenta à medida que o ângulo aumenta. O primeiro termo do denominador, o termo positivo, diminui à medida que o ângulo aumenta. Simultaneamente, o segundo termo, o termo negativo, aumenta e a expressão do denominador fica cada vez menor, aproximando-se do valor nulo. No ângulo crítico, teremos uma constante, o coeficiente de atrito, dividido por um número muito pequeno, positivo e próximo de zero. Então, o gráfico é crescente e quando o denominador se anula, ele tende ao infinito. Teremos uma divisão por zero. O gráfico terá o aspecto mostrado. O ângulo em que o gráfico tende ao infinito será aquele para o qual cosseno de θ menos μe vezes seno de θ foi igual a zero. Passando o termo negativo para o outro lado, cosseno de θ vai ser μe vezes seno de θ. Se dividirmos ambos os lados da equação por cosseno de θ, ela se torna cosseno de θ sobre cosseno de θ é igual a μe vezes seno de θ sobre cosseno de θ. Cosseno sobre cosseno é 1, então 1 é igual a μe vezes. E seno sobre cosseno é tangente, então vezes tangente de θ. Então, o tangente de θ vai ser 1 sobre μe. 1 sobre 0,70, que dá 1,43. O θ vai ser o arco cuja tangente é 1,43, que dá 55,0 graus. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, que é a precisão das medidas informadas, ele se torna o θ�f vai ser 55 graus. Considerando o gráfico da função tangente no intervalo considerado, percebemos que o seu valor é crescente no intervalo. Se o coeficiente de atrito for menor, devido à lubrificação do piso, 1 sobre μe terá valor maior que o anterior, e como consequência o ângulo em que a função tende ao infinito será maior. Para μe igual a 0,60, tangente de θ é 1 sobre 0,60, que dá 1,67. Então, o θ vai ser o arco cuja tangente é 1,67, que dá 59,1 graus. Escrevendo o resultado com dois algarismos significativos, ele se torna o θ�f vai ser 59 graus.